Olá, nós estamos continuando a segunda parte da lição Milagres, Dons Milagrosos pelo Espírito Santo, e estamos dando boas-vindas para todos os alunos que estão com desejo de conhecer mais sobre os milagres. A segunda parte dessa lição começa com esse ponto como e quando os que creram receberam o poder milagroso. Isso é importante para todos que buscam poder milagroso, é claro. E então, vamos fazer um pacto de deixar a Bíblia falar. Você está disposto? Eu imploro, por favor, vamos só deixar a Bíblia falar. Como eles recebiam poder milagroso no Novo Testamento. Veja comigo em Atos 6, versículos 6 a 8, quando havia uma queixa entre alguns lá em Jerusalém, algum tempo depois do dia de Pentecostes, quando 3.000 foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo, não milagres, ou dom, ou seja, vida espiritual, como vimos na última lição. Neste dia, com essa queixa, os 12 apóstolos falaram para a igreja escolher entre eles 7 homens para tomar conta da distribuição de comida diária para que eles pudessem continuar ativos no trabalho da palavra e de oração. Então, escolheram 7 homens. Versículos 6 a 8 diz que apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos, né, sobre os 7 homens. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, multiplicava-se o número dos discípulos também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A fé tem que ser obedecido. Estevão, um dos 7, veja a vida dele, o que aconteceu. Logo depois que os apóstolos impuseram as mãos sobre ele, ele cheio de graça e poder. Interessante. Cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora estamos vendo, né? Só observando, deixando a Bíblia falar, vendo, depois de os apóstolos imporem as mãos sobre os 7 homens que vão trabalhar nessa distribuição de comida diária. Estevão começou a fazer prodígios e grandes sinais, não é? Preste atenção. Seja honesto com as Escrituras. Quem, a partir do dia de Pentecostes, até este momento, não sabemos quanto tempo passou entre capítulo 2 de Atos e capítulo 6, não sabemos. Semanas, meses, não sabemos. Mas então, um dos 7 está fazendo grandes milagres, não é? Veja também outro pregador, outro evangelista, outro dos 7 homens, Filipe. Atos 8, 5 a 7. Filipe estava descendo, ele ajudou o etíope pelo caminho e depois ele sumiu daquela situação e foi imediatamente
para pregar o evangelho na Samaria. Então, ele está descendo para a cidade de Samaria, Sicar, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Vendo, né? Essa parte do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo, é visível. Perdoe. Então, essa parte sendo visível, podemos observar que ele está operando sinais, não é? Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados, não é? Estamos vendo. Mas se você for honesto, você vai observar de que quem está fazendo milagres que nós estamos vendo até esse ponto, só temos visto de Atos 2 a Atos 8, os 12 apóstolos, mais dois dos 7 homens sobre qual os apóstolos impuseram as mãos, não é? Ainda, um pouco antes, né, capítulo 8, ouvindo os apóstolos que Samaria, um pouco depois, né, os apóstolos em Jerusalém, que Samaria recebia a palavra de Deus, enviaram-lhe dois dos apóstolos, Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles e para que recebessem o Espírito Santo. Vamos observar se é ou receber visível ou invisível, né? Então, para eles receberem o Espírito Santo, porque, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles. Não podiam observar nada, né? Queriam observar, mas não podiam. Não havia nada que pudesse observar. Então, eles foram batizados, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, né, que era o mágico dessa cidade de Samaria, vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo que parte, visível ou invisível, não é? Ele viu, né? Ele viu a imposição das mãos dos apóstolos e o que aconteceu, não é? Viu que eles estavam recebendo poder milagroso, né? Não sei, não diz. Talvez alguns estavam falando em línguas, ou interpretando, ou profetizando, ou revelação, ou curas, não sei quais, ele não menciona, né? Então, Simão ofereceu aos dois apóstolos, João e Pedro, concede-me também este poder, para que aquele sobre o qual eu impor as mãos também receba o Espírito Santo, não é? Qual foi a resposta? A resposta foi, eu pensei que eu tinha colocado, a resposta foi, de jeito nenhum, que vergonha você está propondo comprar o dom do Espírito Santo? Arrepende-se, pois, e se corrija, né? E então, Simão pediu, por favor, ore por mim. Eu não quis fazer mal, não quis, né, errar. Então, ele tinha um coração honesto e estava buscando a vontade de Deus. Mas acaba de perder seu emprego, não é?
Também, capítulo 19, versículo 6, Paulo, na cidade de Éfeso, impondo as mãos naqueles 12 que tinham sido batizados, não é? Veio sobre ele, tanto eles estavam falando em línguas e profetizavam, não é? Paulo impondo as mãos sobre eles, eles começaram a fazer as coisas visíveis, observáveis, né? Então, estamos vendo claramente que no Novo Testamento eles recebiam poder milagroso, os que foram obedientes à fé. À fé, o apóstolo, alguns dos apóstolos, qualquer um dos apóstolos, impondo as mãos, eles recebiam poder milagroso, a parte visível, observável, não é? Em capítulo 10, né, voltando para aquela história de Pedro, aquele lenço descendo do céu, não é? E Pedro não sabia o que significa isso, não é? Então ele queria saber. é, Foi algumas pessoas batendo na mesma hora a porta e pedindo para ele ir lá para a casa de Cornélio, um gentio, nem era judeu, mas buscador de Deus, sem dúvida, não é? Então, em Atos 10, versículo 25 a 28, nós vemos Pedro e essa história, começando então em versículo 44. Ainda Pedro falava com estes gentios na casa de Cornélio, 75 pessoas, para ser preciso. É, Ainda Pedro estava falando e caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam ouvindo a palavra. Eles estavam observando, né, visivelmente, pois eles começaram a fazer milagres, não é? E os fiéis que veio, né, com Pedro, da circuncisão, ou seja, os judeus israelitas, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, quando ele derramou, o Espírito Santo derramou sobre quem? Toda a carne, incluindo os gentios. Então, todos, mas os judeus não acreditavam, não é? Mas vendo estes não batizados, pessoas não com o Espírito Santo habitando dentro deles, não é? Eles começam a falar línguas, começam a falar línguas, não é? Em versículo 45, os fiéis que vieram, os judeus que vieram com Pedro, admiravam por quanto, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Uau! Não é? Então, eles, os gentios, nem batizados, estavam falando em línguas para provar, né, que Deus derramou o seu espírito, ofereceu, né, o seu espírito sobre toda a carne, todas as pessoas, tanto judeu como grego ou gentil. Então, eles estão engrandecendo a Deus. Uau, que coisa impressionante, não é? Versículo 47, Pedro perguntou: porventura, pode alguém recusar, alguns desses 75 pessoas na casa de Cornélio, pode recusar a água? Não é? Pode recusar? Então, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, ou seja, aquela parte visível, não é? Não receberam o Espírito Santo para habitar dentro deles. Receberam poder, não eram cristãos, mas buscadores de Deus queriam a salvação. Alguém pode recusar ser batizado? Ele estava perguntando. Então, ah, lhe pediram que permanece lá por alguns dias.
lá com Cornélio. Veja o que está acontecendo, não é? Dons milagrosos veio sobre quem? Os nem batizados. Mas imediatamente Pedro disse: alguém pode recusar o batismo, não é? Então todos eles, obviamente, eu vou dizer, foram batizados em nome de Jesus. Por favor, observe comigo 1 Coríntios 12. É extremamente importante nós termos uma confirmação bem clara sobre 1 Coríntios 12 e 14, não é? Irmãos, quanto aos dons espirituais, sempre que ele usa essa expressão dons espirituais, ele está falando sobre os dons de milagres, dom de profetizar e essas coisas. Então, ele vai falar especificamente sobre estes dons lá na igreja de Corinto, certo? Paulo evangelizava em Corinto, ele também impôs as mãos sobre os cristãos lá batizados e eles receberam a manifestação do Espírito Santo, não é? Então ele está escrevendo essa carta porque ele ficou sabendo que houve graves problemas, gravíssimos problemas com estes novos convertidos, muitos sendo gentios. Eles não sabem o que fazer, não entendem. Então, eles são muito imaturos espiritualmente. Por isso, Paulo tinha que escrever e dizer: não é assim que nós usamos dons milagrosos. Não pode, é proibido fazer o que eles estavam fazendo. Então, vemos o contexto. O que está acontecendo? Eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre milagres, sobre dons milagrosos. Observa que ele chama de dons plural. Não é o dom, ou receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, de Atos 2:38, mas sim os dons pela imposição das mãos dos apóstolos. Paulo tinha imposto as mãos neles, eles já estavam gozando poderes milagrosos, sem dúvida. E ele chama de uma coisa interessante, começando em versículo 6, mas o Espírito é o mesmo, diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. A cada um, porém, é dada escuta, a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, um é dada, primeiro, a palavra de sabedoria, né? Segundo, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poder de operar milagres. A outro, eu não tenho dedos suficientes, para outros, discernimento de espíritos. E a outro, variedade de línguas, né? E ainda a outra, interpretação daquelas línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E a eles é distribuído individualmente a cada um, como o Espírito Santo quiser. Não é como os cristãos querem, é como o Espírito Santo quer, decide. Né? Agora, nós terminamos, então, o capítulo 12 e vemos uma coisa extremamente importante. Ele termina o capítulo falando sobre os dons e é melhor profetizar do que falar em línguas, é mais edificante, mas existe um outro dom que é muito mais importante. É o dom eterno. É o dom eterno. Está escutando? É o dom eterno, que é amor, ágape, não é? É o amor, ágape.
Então, ele começa em capítulo 13, que é o capítulo de amor, pois eles estavam sendo muito egoístas, imaturos, um contra o outro. O meu dom é melhor que o seu, não é? É por isso que Deus não confia em você, mas confia em mim, porque eu sou muito fiel, não é? Usando os dons para se exaltar. Que é vergonha. E Paulo, então, está arrependendo estes gentios, muitos gentios, judeus também, mas muitos gentios. Capítulo 14. É necessário estudar cuidadosamente, capítulo 14 também. Paulo diz: siga o caminho de ágape, amor, buscando o que é melhor para o outro, não para se exaltar. Que vergonha é essa? Não é? Nós fomos feitos para amar. Então, busquem com dedicação os dons espirituais. Que bom, isso é ótimo, não é? Mas, principalmente, o dom de profetizar, pregar, né? Nós usamos a palavra pregar. A palavra profetizar ou profecia significa duas coisas. Uma é uma porta-voz, não é? Como o rei manda uma mensagem e você é a voz do rei, porta-voz do rei, para anunciar o que o rei quer falar para o povo, não é? Profeta. A segunda definição de profeta é quem falar o futuro, não é? Nem sempre é falar sobre o futuro. Profetizar, o que nós muitas vezes fala, é pregar, né? Pregar, anunciar, uh, querux, né? Evangelizar. Então, então profecia, pois quem falar em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende. Esse é o problema. Eles estavam falando em línguas, quem tivesse dom de falar em línguas, sentia o Espírito dizendo alguma coisa em outras línguas, e no meio do culto, no meio do sermão do irmão que está profetizando, pregando, essas pessoas, tanto homens como mulheres, estavam levantando, perdoe, e começando a falar em outras línguas, e ninguém estava interpretando. Imagina se fosse assim na igreja. Pessoa falando e daqui a pouco outra pessoa começa a falar em outra língua e ninguém está entendendo nada, né? Quem está sendo edificado? Ninguém. Agora não pode ser edificado, não é? Ninguém entende. É por isso, esse é o problema. Ninguém entende. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Não sabemos o que está falando. Mas quem profetiza, quem prega, não é? Ou faz para o quê? Edificação, encorajamento, consolação. Esse que é o objetivo da reunião da igreja. Edificação, encorajamento e consolação. É o objetivo da nossa reunião. Ele vai falar exatamente isso daqui a pouco. Então, quem fala em língua, assim mesmo edifica. Isso é muito divertido. Eu estou falando outra língua que ninguém entende, né? E quer se exibir. Ah, que vergonha, que imaturidade. Mas quem profetiza edifica a igreja. Quem prega a palavra de Deus edifica, ajuda os irmãos a crescer, a amadurecer para serem mais como Jesus. Edificar, não é? Ou seja,
para ser mais como Jesus. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas eu prefiro profetizar. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. É maior. Não, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Eu faço visita sempre na igreja do Bonocô, em Salvador, do Brasil, e eles não são muito edificados quando alguém chega para falar em inglês, por exemplo, e então tem que ser traduzido e edificado, sim, edifica, mas nem tanto, né? Porque tem que ter aquela tradução e às vezes acostumamos, né? Na África estamos mais acostumados em ouvir a interpretação ou até em uma ou até em duas outras línguas, né? Então, ou até mais. Então, edifica sim, mas é menos edificante. Edifica, mas é, é melhor profetizar, pregar naquela língua que o povo entende bem, né? Fala, entenda. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, e vocês estão falando em línguas, em que lhes serei útil? Se eu chegar e falar em espanhol, ou se eu falar em francês, ou alemão, ou alguma língua, e adianta? Edifica? De jeito nenhum. Não, não. Inútil. Inútil. Não tem utilidade. Não estamos edificando, não é? A não ser que lhes leva alguma revelação. Se não entende a revelação, também é inútil. Se eu levar conhecimento, ou profecia, ou doutrina, aí é edificante, não é? Até no caso de coisas inanimados, trombeta, um violão, né? Um instrumento, eles produzem sons. Isso é ótimo, eu gosto demais, né? Tais como flauta, cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado? Se o som não for distinto, não é? Eles tinham um sistema de emergência. Inimigos estão vindo! Feche a porta! Esconde-se! Né? Há um certo som saindo provavelmente de uh, um trombeta, alguma coisa assim, bem alto, bem forte, para todo mundo ouvir. Isso é sinal de inimigo está chegando. Ou isso é sinal de eu não sei o que. Eles tinham vários sinais diferentes. Por exemplo, a toca da trombeta significa são 3 horas da tarde, a hora de ir para o templo para orar, não é? Por exemplo. Então eles tinham um trombeta, mas se o trombeta não emitir um som claro, quem vai preparar para a batalha? Não sabe, não entende. Ou seja, qualquer língua tem sentido, não é? E nós precisamos falar ou que a mensagem é bem claro, né, para o povo todo entender claramente. Línguas é para as pessoas poderem entender, não para falar mistérios. Isso não ajuda, isso não edifica ninguém. Talvez anima você, se fosse eu falando em outras línguas estranhas, que diversão, né? Mas não edifica, não ama. Se não edifica, a igreja está se amando só, né? Se exaltando só, não está amando. Por isso,
precisa se arrepender e amar. A igreja edifica, a igreja traz revelação, conhecimento, profecia, doutrina, né? Então, se o trombeta não toca bem claro a mensagem, a gente não sabe o que está acontecendo. Assim acontece com vocês. Se não profetizar palavras compreensíveis, como é que alguém vai entender, saber o que você está dizendo? Como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar, não é? Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Escuta, todavia, nenhuma idioma deles é sem sentido, não é? Isso é falar ao ar, falar palavras que não têm sentido. Isso é falar ao ar, simplesmente, não é? Portanto, se não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim, né? Você já foi para algum lugar onde tem só outra língua e você não sabe nada? Não consegue, está perdido, né? Fica perdido, não pode nem perguntar e nada. Como é que pode, né? É, é assim. É, então, assim acontece com vocês. É, estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem então crescer naqueles que trazem o quê? Edificação, ajudando pessoas a crescer, a ser mais e mais como Jesus. Edificação para a igreja. Por isso, quem fala uma língua, ora para que possa interpretar. Porque senão tem intérprete, não adianta. Não é útil, é inútil. Está falando simplesmente ao ar, não é? Pois se oro ah, em uma língua, o meu espírito está orando, né? Eu sinto que estou comunicando alguma coisa para Deus, mas eu não sei o que é, nem mas ninguém sabe, né? Mas a minha mente fica infrutífera. Falar ao ar, inútil, infrutífera, né? É inútil. Então, que farei? Por favor, vocês sabem o que eu estou dizendo? Não, vocês sabem o que Deus está te dizendo? Não sabe? Não está ouvindo. Se vai mudar o quê? Na sua vida. Vai continuar fazendo exatamente o que o Paulo disse para não fazer? Uf, que vergonha. Por favor, volte a Deus. Volte a fazer o que Paulo manda fazer. Manda, manda. Vamos ver, Deus vai dizer. Não é útil, não é frutífera. Tudo bem, fica muito emocionado. E daí? Emoção não é o Espírito Santo. Desculpe, não é. Simplesmente. Então, o que farei? Orarei com o Espírito, né? Eu sinto bem orando, mas não sei nada que eu estou orando, né? Orando com o Espírito, mas também orarei com entendimento, né? Tendo o dom de interpretar também. Entendimento. Aí fica útil, frutífero, edificante, não é? Fora disso, pare com isso. Pare com isso. Eu não digo, deixa Deus dizer. Cantarei com o espírito, né? Fico alegre cantando em outra língua que eu não entendo nada, mas também cantarei com entendimento, né? Tendo alguém interpretando, ou eu mesmo interpretando, aí fica edificante. Sim. Se você estiver louvando
a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre vocês e não é instruído, não entende, como é que ele pode dizer o amém depois de você agradecer a Deus, visto que não sabe o que você está dizendo? Não pode dizer amém, concordo, que assim seja, não é? Não pode. Não pode dizer nada. Não entendeu nada, não é? Como é que pode dizer eu concordo? Paulo está rejeitando completamente essa ideia de falar em palavras que não fazem sentido na igreja. Ele proíbe. Se você estiver louvando e em outra língua, ninguém está entendendo. Não pode dizer amém com a sua ação de graça, visto que não entende o que você está dizendo. Pode ser que você esteja edificando muito bem, dando graças, mas o outro, você não é edificado, você não está amando o outro, você está só se amando, se exaltando. Só. Não está exaltando a Deus, não está edificando seu irmão, não está entregando revelação, profecia, ou não está edificando ninguém, senão você mesmo. Arrepende-se e aprenda a amar, por favor. É o que Paulo está dizendo. Aprende ágape. Dou graças a Deus pelo falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir, edificar, do que falar 10.000 palavras em línguas que ninguém entende. Paulo está dizendo, se não pode ser compreendido, pare com isso. Não, pare de ser crianças espiritualmente. Paulo é quem diz, eu não. Paulo diz. Para instruir os outros do que 10.000 palavras em língua, irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal, ou seja, crianças, mas quanto ao modo de pensar, seja maduros, seja adultos, por favor. Pois está escrito na lei, no Velho Testamento, né? Na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas, por favor, escuta a Deus, por favor, escuta a Jesus, por favor, escuta ao apóstolo Paulo, as escrituras sagradas. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem. Ouviu? Paulo, ouviu ou não, não ouviu? Acreditou? Jogou fora já? Você vai fazer o quê daqui de hoje em diante? Por favor. Paulo está dizendo, arrependem-se. Por favor, arrependem-se. Se você falar na reunião da igreja, o que o povo não entende, você não está edificando ninguém. Cale-se na igreja, não é? Não para descrentes, a profecia não é para os descrentes, é para a igreja, né? Profecia é para a igreja. Assim, se toda a igreja se reunir e todos começam a falar em línguas de estrangeiros e entra alguém no não instruído ou um descrente, um visitante chega,
Ele não vai dizer, vocês são loucos. Estão, vocês estão loucos, diz a Bíblia. Eu não. Diz a Bíblia. Se eu chegar na igreja, em alguma igreja qualquer, eu entro e todo mundo está pulando e gritando. E de vez em quando eu escuto um aleluia, que é ótimo, mas eles estão falando, eu não entendo nada. Chego perto e escuto que todo mundo está gritando ao mesmo tempo. Chego perto para escutar. Eu não entendo nenhuma palavra dessas. Eles não vão dizer, vocês estão loucos? Ou visitante, né? Ele chega e ele não vai dizer, vocês estão loucos? E quando eu vejo a mesma coisa, eu penso, vocês, vocês estão loucos? Que isso? Ninguém está entendendo nada, ninguém está sendo edificado, instruído, consolado, nada. Mas se entrar alguém, algum descrente, e não, ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele, por todos, será convencido de que é um pecador e por todos será julgado. E os segredos do coração dessa pessoa serão expostos pelo poder milagroso de profeta, não é? Expostos, assim, se lembra a mulher samaritana? Jesus respondeu, sim, você tinha 5 maridos, e o homem com que está agora não é seu homem, não é seu marido. Ele, expondo os segredos do coração, vai, ok? Do coração serão expostos, é assim, ele se prostrará com o rosto na terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está no meio de vocês, né? Por usar corretamente os dons milagrosos. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, um cântico, né? Ou uma palavra de instrução, uma pregação, uma aula, ou revelação, revelando as verdades de Deus, né, para a igreja, para edificar, uma palavra de língua, né, chega alguém falando em outra língua, e ou uma interpretação, ótimo, muito bem, muito bem. Tudo seja feito para a edificação da igreja, tudo na reunião da igreja, tudo seja feito para a edificação da igreja. Tudo. Por favor, pare de torcer essas passagens. Deixe a Bíblia falar. Está disposto ou não está disposto? Vai continuar de hoje em diante daquela mesma maneira? Ou vai respeitar a palavra de Deus, ou mandamento de Deus? Não é? Tudo seja feito para edificação da igreja. Se alguém está falando, levando um cântico, uma oração, uma aula, né? Isso é edificante. Ajuda as pessoas a crescer, a amadurecer para ser como Jesus. Se porém, alguém falar em língua, deve falar 2 ou no máximo 3, ou então a reunião da igreja vai o dia todo, né? Se não, se alguém e alguém deve interpretar, alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Ouviu ou não ouviu? Paulo disse ou não disse? Você vai fazer o quê a partir de agora em diante?
fazer aquelas mesmas coisas ou não? Vai deixar a Bíblia falar ou não vai? Por favor. Deus está implorando. Eu também, claro. Mas estamos lendo a palavra de Deus. Não, não sabe? Estamos lendo a palavra de Deus. Veja, versículo 29. Tratando-se de profetas, né? Naquela reunião, naquela lista de ordem da reunião, vamos dizer. Tratando-se de profetas, pregadores, falam dois ou três. Se for mais, vai levar o dia todo, né? Alguém vai cair da janela e morrer. Cuidado. Paulo aprendeu, né? Tratando-se de profetas, falem dois ou três. E os outros, escuta, julguem cuidadosamente. Escuta. Essa é a palavra de Deus ou de Satanás tentando nos enganar? O próprio Paulo disse, né? Os bereanos eram nobres porque eles escutavam, examinavam todos os dias as escrituras para ver se Paulo falava a verdade ou mentira. Não é? Nós temos que fazer a mesma coisa e ser nobres, assim como os bereanos. Temos que julgar cuidadosamente, examinar as escrituras para ver se é verdade ou não, mesmo a pessoa dizendo que isso é do Espírito Santo. A Bíblia diz. Eu não disse. Deus é quem disse. Por favor, escuta. Se vier na reunião alguém recebendo uma revelação, ou seja, uma novidade que Deus ainda não revelou, cale-se os outros. Cale-se a segunda vez. Né? Cale-se o primeiro, pois vocês podem profetizar cada um por sua vez. Cale-se e deixa o irmão revelar as coisas que ainda não ouvimos. Nunca, nunca na reunião da igreja deve falar mais de uma pessoa de vez. Por favor, Paulo acaba de condenar isso. Por favor, deixe a Bíblia falar. Não há edificação. É a mesma coisa de alguém falar em outras línguas, de que alguma pessoa falando enquanto outra pessoa está falando. Não dá para ouvir duas pessoas de vez. Não dá para ouvir mais de muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Não adianta. Não, não edifica, não ama, não quer, não se importa com seu irmão. Pare com isso. Pare de se exaltar. Não é? Mas cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Se tem duas ou três pessoas falando ao mesmo tempo, desculpe, mas ninguém está sendo edificado. Pare com isso. Cale-se, diz Deus, para você e eu. Diz Deus, por favor, não precisa me escutar. Eu não tenho valor algum. Mas se é a palavra de Deus, por favor, deixa Deus falar. Fala somente cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos. Se não está instruindo, por favor, arrepende-se. E edificados, se não está edificando, ajudando, encorajando, aliás, os desanimados, por favor, arrepende-se, não é? O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Hã? O que significa isso? Uma pessoa pode ter na igreja de Corinto dom de profetizar, dom de falar em línguas, e de repente ele se sente, o pregador, o profeta está lá falando, né? E ele de repente se sente à vontade pelo Espírito, sentir à vontade, não sabe. Sentir à vontade, não sabe. Mas ele sente a vontade de levantar e começa a pregar. Ao mesmo tempo, Paulo diz, cale-se, cale-se na igreja. Não, não fale mais que uma pessoa de vez. Pois o espírito de profecia, por exemplo,
Está sujeito aos profetas. Obedeça a Deus. Ah, Deus não é um Deus de confusão. Mas quando mais de uma pessoa está falando ao mesmo tempo, isso é confusão, sim. Nesse contexto você está vendo, não está? Pois Deus não é um Deus de desordem, ele é um Deus de paz, como em todas as congregações dos santos. Não é mesmo? Deus não é um Deus de confusão, de desordem, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, ou pessoas falando em outras línguas sem ninguém entender nada. Deus não é um Deus de confusão, não. Pare com isso, cale-se. Por favor, preste atenção. Nos versículos 34 a 36 está falando, permita às mulheres falar na igreja, na reunião da igreja, pregar, ensinar, dirigir cânticos, oração. Não, não, não pode, não pode, não pode, é proibido. Deus diz, né, como nós já estudamos em outra lição. Depois disso, apóstolo Paulo diz, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, por favor, reconheça que ou, lhes estou, o que lhes estou escrevendo é ok. Mandamento. Não é uma sugestão. É mandamento de quem? De Paulo? Não. Do Senhor. Você vai, ok, querer. Eu não aceito Paulo mais. Ele é. Não, não confio mais nele. Então, você sabe, se não confiar em Paulo, você vai ter que jogar fora mais do que a metade do Novo Testamento. Do Novo Testamento, 26 livros, Paulo escreveu 13 ou é 14, não temos certeza, não é? Você vai ter que jogar fora. Se não confiar em Paulo, apóstolo Paulo, você vai ter que jogar metade dos livros do Novo Testamento. Ele diz: o que eu lhes escrevo é mandamento do Senhor. Se você ignorar, chega o dia do juízo e você será ignorado. Ponto final. Acredita? Aceita? Não importa se você acredita ou aceita. Se você pratica, tudo bem. Se não, no dia do Senhor, você será ignorado. Diz Deus. O Senhor. Diz Jesus. De hoje em diante, eu não sei o que você vai fazer. Deus é quem está implorando para você respeitar a palavra dele. Por favor. O que está escrito aqui é mandamento do Senhor. Não é? Agora, observando os milagres através da história do Novo Testamento, o que os apóstolos esperavam acontecer com as línguas, com as profecias, com a sabedoria. Não é? Se lembra aquela lista, né? Que lemos em capítulo 12. Uma lista de muitas coisas, né? Falar em línguas e profetizar e ciência, não é essa lista de coisas. O que é que os apóstolos esperavam acontecer com os milagres? Sim, nós sabemos. É, Marcos capítulo 16, versículos 15 até 20. E Jesus mesmo disse a eles: estes dons, esses milagres seguirão os que creem. Eles vão, né? Você conhece. Isso era para continuar permanentemente, para sempre? Eu não vou responder essa pergunta. Os dons milagrosos iam continuar para sempre ou não para sempre? Por favor.
Deixa a Bíblia falar. Você está disposto a deixar Deus responder essa pergunta? O que ia acontecer com os dons milagrosos? Ou você vai ficar só com a sua opinião, o seu desejo, seus costumes, as suas tradições? Vai fazer o quê? Continuar com a mesma coisa, vendo Deus dizer tudo isso e não, eu vou voltar a fazer o que eu gosto, o que eu tenho hábito de fazer, costume de fazer. É? Se não importa com o que Deus diz, o mandamento do Senhor diz para você, vai fazer o quê? Eu estou implorando para você tomar uma decisão. Não, Deus está implorando para você tomar uma decisão. O que você vai fazer daqui em diante? Ah, eu somente posso crer em Jesus por ver um milagre? Hoje, agora? Hebreus 2, já limos, versículos 3 a 4. Se, pois, se tornar firme a palavra, se tornou firme a palavra, falando sobre a palavra do Velho Testamento, falada por meio dos anjos e toda transgressão, desobediência receba justo castigo, de acordo com aquela lei do Velho Testamento. Como escaparemos nós? Se nós negligenciarmos tão grande salvação em Cristo, por fé, não por obras, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor Jesus Cristo, anunciando aos apóstolos e aos seus seguidores e às multidões, se nós negligenciarmos, depois de ser falado pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, se lembra? Os dons milagrosos que Jesus prometeu dar, foi confirmado. Foi confirmado. E escrito, nós estamos com a nossa Bíblia, né? Nós estamos lendo a nossa Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos confirmado e escrito. Você lembra que Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pela pregação. Espera aí, fé vem pela pregação ou por ver um milagre? Só pode ver um milagre para crer. Vem pela pregação ou pelos milagres? Ah? Paulo disse, Deus disse, que fé nos vem pela pregação, não é somente quando vemos milagres, não é? E a pregação vem pela palavra de Cristo. Marcos 16, como referimos, finalmente apareceu Jesus com os 12, quando estavam à mesa e censurou-lhes por não acreditar, ter um coração duro para não acreditar, não dar crédito aos que tinham visto Jesus ressuscitado. Era as mulheres, se lembra? E voltaram correndo do túmulo de Jesus e anunciavam: Ele está vivo! Não é? Eles não acreditaram na palavra falada, não é? Jesus os censurou por não acreditar na palavra de testemunho, né? Aquelas mulheres. Repreendeu. E como vimos em João 20, 28 a 31, respondeu-lhes Tomé. Se lembra a situação, né? Tomé não estava, depois de uma semana, Jesus apareceu novamente e Tomé estava com eles. E o Senhor, uh, quando Tomé vê, toca nas mãos e no lado, ele faz uma declaração chocante. Senhor meu e Deus.
nele, né? Ele creu em Jesus. E disse-lhe Jesus, porque você me viu, é que você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Não viram os milagres, não viram as mãos de Jesus, não viram Jesus ressuscitado, mas creram, não é? Bem-aventurados são eles. Nós, nós não tínhamos a opção de ver, tocar, como Tomé tinha. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, não é? Nós estamos com a nossa Bíblia, a declaração de testemunhas oculares. E, na verdade, Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, o livro do apóstolo João, o Evangelho. Mas estes foram escritos, registrados para que creais. Registrados para creais. Para você, registrado para você crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não é? Uau! Não temos que ver milagres. Jesus diz. Ele nos espera, nos obriga a crer sempre. Nós não vemos Jesus ressuscitado, por exemplo. Bem-aventurado aquele que não viram os sinais, não viram os milagres. Mesmo assim, eles creram. Estes sinais, João registra, porém foram registrados para que creiais. Nós temos que ler e crer. É assim que teremos vida eterna. Crendo, tenhais vida em seu nome. Crer sempre é casado com obedecer. Sempre. Sempre. Se crer, claro que vai obedecer. E, por favor, preste atenção a Lucas 16, 27 a 31. Então, replicou, Pai, eu te imploro que ou mandes, se lembra a parábola a história de Jesus contando sobre o rico e Lázaro, se lembra? Pai Abraão, né? Imploro que os mandes para a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, eu quero que eles creem, né? Então, por favor, a fim de não virem também para este lugar de tormento, né? Ressuscite o Lázaro dos mortos e manda ele ir para a minha casa. Porque assim, com essa ressurreição desse Lázaro, eles vão acreditar, pensava o rico. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm uma Bíblia, Moisés, os primeiros 5 livros do Velho Testamento, os profetas, o resto do Velho Testamento, e eles ouçam os Moisés e os profetas. Mas o rico insistiu. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles arrepender-se-ão, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, se eles não acreditam na palavra que estão lendo, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Novamente, não tem que exigir milagres para crer. Desculpe, não tem que mais exigir milagres, diz Deus, disse Jesus. Não é?
Eu espero que você está entendendo o que Deus está dizendo. Eu imploro que você vai seguir a Deus. Não seguir o que você quer ou o que o povo quer, né? Será que Deus pensa que nós devemos exigir milagres ainda hoje para crer? Mateus 12, 38 e 39. Então, alguns escribas e fariseus responderam, replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte um sinal. Ele respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Ok? Ele não apenas disse: não, não vou dar. Inclusive, eu já dei. Uau! Então, ele vai acabar logo dando, não é? Mas nenhum sinal será dado. Se não, ele vai dar um sinal. Se não, ou sinal do profeta Jonas. Que sinal é esse? Não é? Como Jonas ficou dentro da barriga de um grande peixe e 3 dias, né? Vomitou Jonas na terra seca. Também Jesus vai ficar dentro da terra por 3 dias. E depois, no terceiro dia, ressuscitar. Nenhum sinal será dado, senão aquele sinal, o sinal da ressurreição do próprio Jesus. Eu não sei se você está acreditando nas palavras de Deus ou resistindo, pensando, não, eu prefiro dons milagrosos, não é? Falsos. Será que tem que exigir milagres hoje? Uma vez que a palavra for confirmada com milagres e escrito, registrado, não é? Nós não devemos exigir a continuação, a reconfirmação, e reconfirmação, e reconfirmação. Não é? Não devemos, não podemos, não devemos. Não é? Deus usa milagres para confirmar a palavra, mas ele não usa milagres sempre, não é? Só às vezes. E será que ainda precisa reconfirmar, reconfirmar e reconfirmar? Se já foi confirmado, escrito, Gálatas 1, 6 a 9, Paulo disse aos Gálatas: eu admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, né, para seguirem outro evangelho. Na realidade, não é outro evangelho, mas o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando vocês e querendo perverter o evangelho de Cristo, né? Exigir circuncisão, exigir guardar o sábado e etc, etc. Mas ainda que nós, os apóstolos, ou um anjo que desce do céu pregue evangelho diferente daquele que já pregou no primeiro século, já pregou, que ele seja amaldiçoado, condenado ao inferno para sempre. Não é? Como eu já disse, eu agora eu repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já revelamos, já foi revelado, que ele seja amaldiçoado, condenado para o inferno para sempre. Não é? Paulo já tinha dito tudo. Se alguém falar
outra coisa que vai além do que Paulo e os apóstolos falaram, que ele vai para o inferno para sempre, condenado. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê será o quê? Amaldiçoado, ou seja, condenado. Mesma palavra. Condenado. Eu espero que você esteja crendo. Lembre-se, será que Satanás tem poder? Os demônios dele têm poder? Atos 8, 9 a 11 diz, um homem chamado Simão, né, estava praticando feitiçaria, né, bruxaria, durante um bom tempo na cidade de Samaria, impressionando muito todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, né? E todo o povo, dos mais simples aos mais ricos, davam-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino de Deus, não é? Conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois este Simão os iludia com suas mágicas durante muito tempo, não é? Isso é incrível. Eu gostaria tanto que David Copperfield, o maior mágico do mundo agora, dizem, né? Eu não conheço nada sobre magia agora, mas ele diz, né, que David Copperfield é o maior mágico do mundo. Eu gostaria tanto que ele viesse para ir comigo para visitar uma igreja pentecostal. E eu, depois de vermos o que eles estão fazendo, perguntar: o David, é, o que está acontecendo? O que eles estão fazendo? É milagre? É truque? É o que mesmo? Hã? Ele vai dizer o quê? Você já sabe, não sabe? Atos 8, 12 a 13. No entanto, quando Filipe lhes pregava as boas notícias do reino de Deus e o nome do Senhor Jesus Cristo, creram nele. Não podiam negar, não é? Creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Até mesmo o próprio Simão, maior mágico do mundo. Eu não sei, eu estou inventando isso. Mas ele era capaz de enganar todos, do menor até o maior, do mais ineducado ao mais educado. Todos foram, creram que ele é poder de Deus. E não era. Não era. O próprio Simão também creu. E ele também foi batizado. E seguia Filipe de por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que ele praticava. Ele sabe a diferença entre milagres e falsos milagres, ilusões, magia negra. Ele sabe a diferença. E quando ele vê um milagre legítimo e verdadeiro, ele também crê e foi batizado. Como se fosse David Copperfield indo para a igreja pentecostal conosco. Entende o que está acontecendo aí? Quando o próprio Simão viu, ele também creu. Eu não posso fazer nada disso. Quando ele viu o milagre legítimo e bíblico verdadeiro, ele também foi batizado. Não é? Então, eu pergunto, há alguma diferença entre o que as igrejas, o que as religiões falsas estão fazendo e o milagre bíblico, legítimo, verdadeiro? O que é mesmo que essas religiões estão fazendo, afinal? Não é?
E falando nisso, poder, Satanás tem poder milagroso ou não tem? Será? O que a Bíblia diz? Nós vimos Simão, né, praticando feitiçaria. Todos creram. Ou seja, mesmo assim ele está fazendo truques, ilusões. Todos creram nele. Todos creram. E era magia falsa, milagres falsos. Mas todos foram convencidos por ele. Simão, o mágico, sabia a diferença, graças a Deus, não é? E nós vemos em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 10, muito interessante, né? Falamos sobre aquele perverso, aquele iníquo, a vinda daquele iníquo, aquele perverso, é segundo a ação de Satanás, com todo poder. Você está lendo na sua Bíblia? Segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Hã? Hã? Você acredita ou não? Hum. Ele, segundo a ação de Satanás, com todo poder, e com sinais, e com maravilhas enganadoras, não é? Ele fará uso de todas os truques, todos os milagres, não é? De todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, morrendo. Eles vão para o inferno mesmo assim. Por quê? Porque eles rejeitaram o amor à verdade para serem salvos. Eu estou implorando a vocês, ame a verdade. Por favor. Satanás engana, engana mesmo. Em nome de Jesus. Não é mesmo? Você não acredita? Engana mesmo. Mateus 24, versículo 24, Jesus disse: Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas. Hã? Eles estão fazendo milagres legítimos? Honestamente, eu não sei o que eles estão fazendo. O que eu sei é muito acreditam, mesmo se é falso ou verdadeiro. Muitos acreditam. Falsos cristos, falsos profetas realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos, os salvos. Se for possível, eles vão enganar os salvos, os eleitos, não é? Você lembra muito bem, Mateus 7, 21 a 23, Jesus dizendo novamente: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos, no dia do juízo, né, naquele dia, vão chegar a Jesus, o juiz, dizendo: Senhor, Senhor. Não é? Eu conheço, você conhece. Aquelas igrejas, né, diz, bem em cima da porta da igreja: Jesus é Senhor. Mas não é Senhor Deus. Ele não é o Senhor daqueles que roubam o povo em nome de Jesus. E são riquíssimos, absurdamente riquíssimos. Eles fazem, fazem milagres, não fazem? Eu já fui para lá muitas vezes, você também, provavelmente. Mas eles vão chegar um dia do juízo: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Desculpa.
não profetizamos em teu nome, ou seja, não pregamos sobre Jesus, não é? Nós, em teu nome, não expulsamos demônios, em teu nome, não fizemos grandes milagres. Eles, obviamente, estão tentando se defender no dia do juízo para ser salvos. E Jesus vai dizer: você já sabe, eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. Vocês dizendo que fazem grandes milagres, não foi pelo meu poder. Eu nunca te conheci. Não foi pelo poder de Deus que foi feito em nome de Jesus. Eu nunca te conheci. Eu nunca tive um relacionamento com você. Os falsos pregadores, falsos profetas. Afastem-se de mim para sempre, vocês que praticam o mal. Jesus vai dizer. Mas eles faziam faziam milagres. Pensavam que faziam milagres, ou fingiam que faziam milagres. Eu não estou dizendo isso. Jesus é mesmo que está dizendo. Por favor, respeite Jesus. Eu imploro, respeite Jesus. Por favor. Você está lembrado lá no Velho Testamento, quando houve as pragas no Egito, Moisés, com a sua vara, se lembra, e transformando a água do rio em sangue. É bem interessante que, logo depois, em Êxodo 7, versículo 22, diz que os mágicos do Egito, com as suas artes ocultas, faziam a mesma coisa. Ah, com o poder de Deus? Não, de jeito nenhum. E depois a segunda praga, quando veio as rãs em todo lugar, eles faziam as mesmas coisas com as suas artes mágicas ocultas. A terceira praga, os piolhos, se lembra? E eles tentaram fazer. E foram para o faraó dizendo: isto é o dedo de Deus. Nós não podemos fazer isso. Hã? Eles não podiam fazer. Eles podiam fazer alguns truques, mas chegou ao ponto que aquele poder já não era suficiente para fazer os piolhos aparecerem, não é? Mas faziam muitas coisas incríveis. É o suficiente para todo mundo acreditar, não é? Segundo Coríntios capítulo 11. Se lembra como é que Satanás se finge, se demonstra, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo e não são, não é? Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Como é que ele parece? Um anjo de luz. Para enganar todo mundo. Enganar mesmo. Se possível, os salvos. Portanto, não é surpreso, não é uma surpresa de que os que servem, os servos do diabo, também fingem que são servos da justiça, fingem que são servos da justiça e não são. Não são. Fingem, diz a Bíblia. O fim deles
será de acordo com as ações merecem. Eles vão receber o seu castigo, pois fingem ser seguidores de Jesus e não são. Não são, diz a Bíblia. Eu não digo. Eu não sou juiz. Eu sou apenas um mensageiro querendo implorar. Escuta a Deus, escuta a Bíblia. O que os apóstolos esperavam acontecer, se lembra? Era pela imposição das mãos dos apóstolos. Os apóstolos começaram a morrer. Logo em Atos, o apóstolo Tiago morreu, não é? E iam morrendo. Vimos que era dado o poder de fazer milagres pela imposição das mãos dos apóstolos. Eles iam morrendo durante os próximos 70 anos. E aí? Não tem apóstolo mais para impor as mãos. E aí? O que esperavam acontecer com os milagres? Ia continuar para sempre? Ou não ia continuar para sempre? Você está disposto a ouvir o que Deus diz? 1 Coríntios 13, versículo 8, no capítulo de amor, falando sobre dons milagrosos, né? Capítulo 12 e capítulo 14. O amor jamais perece. A ágape não vai morrer, não vai morrer, mas profecias desaparecerão. Tem profetas hoje, assim como no Novo Testamento? A Bíblia diz que desaparecerão essa, esse dom. O dom de amar não vai. O dom de línguas cessarão. Não vai ter mais. Cessarão estes dons. Ainda falam em línguas? Por quê? Por quê? A Bíblia diz que cessará. O dom de conhecimento, né? Sabedoria, passará. Os apóstolos não esperavam os dons milagrosos continuar. Eles sabiam que perecerão, desaparecerão, cessarão, passarão. Diz a Bíblia, eu não. Você acredita na Bíblia? Se é ou se não é a palavra de Deus? Logo a primeira lição, né? Logo no início. Você acredita ou não acredita? Eu estou implorando, por favor. Acredita na palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus dizer o que deve dizer. Mas, por favor, eu quero terminar esse estudo dizendo que o poder de Deus continua hoje. Está lembrado em Mateus 17, 14 a 21, quando este homem trouxe seu filho que estava endemoniado para os discípulos e os discípulos não conseguiam curar ou expulsar aquele demônio dele. Eles passavam grande vergonha, não é? E o homem chegou ah, sem solução. Todos os outros receberam a cura, e etc, etc. Mas o filho desse não. Eles chegaram a Jesus, porque nós não podíamos expulsar esse demônio. Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos sofrerei? Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me, ó menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino na mesma hora. Aconteceu imediatamente.
e daquele momento em diante ficou curado. Aquele demônio muito difícil de tirar saiu. Então os discípulos aproximaram de Jesus porque não podíamos expulsar esse demônio. Ele respondeu por causa da pequenez da sua fé. Não é? Você tinha fé pequena. Mas mesmo assim, vocês podiam expulsar esse demônio. Não era problema, vocês apenas tinham fé pequena. Eh, eu lhes asseguro de que se vocês tivessem fé tamanho de um grão de mostarda, você poderia dizer a esse monte, vá daqui para lá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie de demônio só sai pela, o quê? Oração e jejum. Oração e jejum. Pergunta. Nós ainda podemos usar o poder de Deus? Com certeza absoluta, pela oração e jejum. Deus não tirou nada disso de nós. Quantas... Você lembra aquela história, né, do nosso filhinho? Muita oração e Deus fez o impossível. Deus fez o impossível. Eu estou implorando para você não ser aqueles que tenham um jeitinho de fé, mas não fé no poder de Deus. Infelizmente, né? Infeliz. Tiago 5, 13 a 18. Entre vocês, há alguns que estão sofrendo, ok? Então, que ele ore, né? Alguém que se sente feliz, cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, ok? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o ungir com óleo, que era o remédio deles, né? Em nome do Senhor. Ou seja, chamem os presbíteros para orar e dar remédio, não é? Nós ainda temos isso. Nós ainda temos. Deus ainda está conosco. Pare de pensar que Deus não tem poder hoje. Tem fé ou não tem? Não é? Deus continua fazendo o impossível hoje. Vez após vez, após vez, após vez. Mas não é um milagre. Milagres são instantâneos. Não é? Ele continua a oração feita com fé curará o doente. Deus está dizendo, né? Pelo Tiago, irmão de Jesus, né? O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Graças a Deus por isso, né? Portanto, confessam seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados, não é? Curados espiritualmente, tanto quanto fisicamente. Escuta, por favor, a oração, ainda hoje, a oração do justo é poderosa e eficaz. Acredite, não é? Elias era um homem assim como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. Não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os seus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Não é? Oração. Nós ainda temos. Nós ainda temos. Né? Pense, por favor. Se os milagres continuam hoje, como no Novo Testamento estavam, por que existem hospitais cheios de pessoas morrendo? Por que existem tantos médicos? Por que eles podem cobrar uma
fortuna? Eu estou perguntando. Se não tem resposta, não, não tem. Aqueles que afirmam por ter hoje poder milagroso para curar os doentes, por que não estão curando todos aqueles doentes? Todos aqueles que morreram de Covid-19? Cadê eles? Não tem fé? É, é por isso. Eles não têm fé. Eles não têm fé. Eles queixam que aqueles não têm fé. Não, não é assim, não. Por que os doentes não estão todos correndo para estes milagrosos hoje em dia? Por que não? Vocês sabem muito bem por quê. Eles vão lá, são curados e logo não estão mais curados. Eles sabem fazer hipnotismo. Hipnotismo muitas vezes pode curar, geralmente é temporário, mas pode curar muitas doenças. A dor, a dor de cabeça, por exemplo, dor de ouvido, sei lá. Porque a dor é controlada pela mente, né? Mas não pode curar defeitos físicos, ressuscitar mortos. Não pode. Hipnotismo não pode curar uma mão ressequida, não é? Não pode. Eles não podem criar osso e carne, não é? Não pode. Você já observou que não achamos milagres na Bíblia curando dor? Ah, o que seria isso? Não é? Quantos dos milagres modernos que você realmente viu são possivelmente milagres da mente e não defeitos, curando defeitos físicos, não é? Opa, uau! Jesus preocupado em Lucas 18, 1 a 8. É, Jesus contou aos seus discípulos essa parábola, né, para mostrar que deve orar e orar e orar sempre e nunca desanimar. Orar e não desistir. Ele disse, Jesus disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, com as pessoas. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Toda hora, todo dia, né? Por algum tempo, ele recusou, 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 mas finalmente ele disse a si mesmo: embora eu não temo a Deus e eu não me importo com as pessoas, essa mulher me aborrece demais, eu não aguento. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha mais para inoportunar. Não é? Deus está nos ensinando como orar e não desistir. Não desistir. Continuar orando. É Jesus ensinando. Então o Senhor continuou. Ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça com seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Eu lhes digo que Ele
lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, vai encontrar fé na terra ou não vai? Hum. Uau, uau. Eu não sei o que você vai fazer de hoje em diante quanto a essas coisas. Eu te imploro a se arrepender e segue a palavra de Deus. Nada mais, nada menos. Sim, eu imagino que vai custar caro para você. Não vai ser uma coisa fácil, mas eu garanto que vale a pena. Eu garanto que vale a pena. Eu imploro, não apenas se arrependa, mas ensina a todos os outros o que a Bíblia diz. Por favor, deixa a Bíblia falar. Deus abençoe a cada um. Obrigado.